A paz do Senhor, queridos irmãos, prazer estar aqui com vocês mais uma vez no dia hoje, 6 de janeiro de 2025, para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a segunda lição, que será ministrada no próximo domingo, dia 12 de janeiro de 2025, com o título Somos Cristãos. E é um prazer estar aqui com vocês. Sou o pastor Elvis, pastor da Primeira Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Nossa igreja fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E será um prazer sempre recebê-los aqui, caso queiram e possam nos fazer uma visita. Nossa escola dominical é sempre aos domingos, às 8h30 da manhã. Temos classes, salas separadas para faixas etárias. Nosso departamento é uma bênção, graças a Deus, e muito importante para a nossa igreja. Nosso culto à noite começa às 17h45 no domingo, culto de louvor e adoração. Na terça-feira temos o culto de doutrina às 19h30. Na quinta-feira, culto de oração, clamando pelo impossível, às 19h30 também. E será um prazer, como eu disse, recebê-los aqui. Pastor Mário está conosco aqui também, que ministra a lição, trazendo uma saudação para vocês. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito feliz por este novo ano que começa, né? Que Deus abençoe a todos e ainda em tempo, mais uma vez, um feliz ano novo para todos e que este ano seja repleto de muitas bênçãos da parte de Deus para todos nós. Deus abençoe a todos. Que bom, graças a Deus. E digo mesmo, feliz ano novo para todos. Vamos para mais um ano 2025, né, esperando Jesus voltar, trabalhando muito para o Senhor e Ele sempre suprindo todas as necessidades. E Deus abençoe. Vamos orar? Querido eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, uma lição que nós vamos estudar. Pedimos, Deus, o teu auxílio, a tua ajuda. Queremos, Senhor, compreender. Queremos, Deus, entender o que o Senhor tem para nós. Por isso, nos dê sabedoria. Senhor, nos ajude através do Espírito Santo nesta ministração da lição. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a lição de número 2, que será ministrada no dia 12 de janeiro, domingo próximo, tem o título Somos Cristãos. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 15, versículo 19, que nos diz o seguinte: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. A verdade prática nos diz o seguinte: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A leitura bíblica em classe dessa lição 2 está em Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 9, depois o versículo 14. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão,
porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa é a leitura bíblica em classe. E nós temos a seguinte questão nesta lição, os objetivos. Primeiro tópico, nós vamos apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Segundo tópico, é elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E o terceiro e último tópico, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Essa é a proposta da lição. Esses são os objetivos. A introdução nos diz o seguinte, queridos. A igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre judaísmo e cristianismo, e os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Meus queridos e amados irmãos, conforme está na nossa lição de hoje, somos cristãos. O que é ser cristão? Em Cristo não há judeu e nem gentio. Todos os que o aceitam como Salvador tornam-se cristãos. Do Éden ao Calvário, existiam dois povos, diante de Deus, espiritualmente falando, judeus e gentios. Depois disto, um terceiro povo surgiu, a igreja. O próprio Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, ele disse que Jesus veio evangelizar a paz, de ambos os povos ele fez um. Então, fora de Cristo, judeus e gentios. Mas ao aceitar a Cristo, um só povo, igreja. E quem é igreja é cristão. Agora, o que aconteceu? No primeiro século, dentro da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, capítulo 2, a comunidade judaica, grande parte dela ali, se converteu a Cristo. Num primeiro momento, tinha 120 pessoas ali que receberam o Espírito Santo. Na primeira ministração de Pedro, 3.000 almas se converteram. Numa segunda, mais 5.000. E todos da comunidade judaica. E durante 10 anos ou mais, os judeus eram preeminentes no cristianismo. Então Paulo foi enviado por Deus para pregar aos gentios. Deus o constituiu apóstolo e doutor dos gentios. Foi a Paulo que Deus deu essa revelação, que o cristianismo era mais que a lei de Moisés. O cristianismo era a graça, é poder transformador de Deus, independente de quaisquer ritos religiosos. Agora, o que acontece que muitos daqueles judeus que, entre aspas, se converteram a Cristo, não entenderam
que a graça era uma nova aliança. E eles misturaram a lei de Moisés com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigando os gentios a guardarem o sábado, se circuncidarem e etc, e etc. Entretanto, não era esta a vontade de Deus. Deus revelou a Paulo os mistérios ocultos do Evangelho desde todos os séculos. E eu recomendo que vocês leiam a Epístola de Paulo aos Efésios, considerado de um evangelho profundo, onde ali Paulo se revela, se identifica como o homem a quem Deus revelou as profundidades, as profundezas do evangelho, principalmente o mistério revelado a nós, os gentios. Sendo Paulo aquele apóstolo que só aceitou Jesus anos depois da sua morte e ressurreição, os próprios apóstolos de Jesus não tiveram deste mesmo Jesus a revelação que Deus deu a Paulo. É um mistério profundo isto, sabe, irmãos? Agora, o que acontece com essa mistura, judeus, lei e graça, Paulo, principalmente Paulo, mas todos os demais apóstolos tiveram muita dificuldade. Entretanto, depois que Paulo lhes esclareceu, os seus 14 anos vividos entre os gentios, pregado aos gentios com toda a convicção, então eles chegaram à conclusão que Deus tinha uma obra entre eles. Pedro já tinha tido parte dessa experiência quando pregou na casa de Cornélio, que era ele e família de origem gentílica, e o Espírito Santo desceu sobre eles. E Pedro sofreu pressão por conta disto. Mas, diante do que Deus fez através de Paulo, os próprios apóstolos determinaram ali, tempos depois, no capítulo 15 de Atos, no concílio de Jerusalém, que aos gentios não seriam lhes dado nenhum encargo maior, a não ser que eles se guardassem dos ídolos, da prostituição, da carne sufocada e do sangue, dando a eles plena liberdade de vida cristã. Mas isto aí não foi aceito por muitos judaizantes, entre aspas, cristãos, que queriam que a lei continuasse sendo obedecida também pelos gentios, coisa que não era mais necessária. E eles aproveitavam as ausências de Paulo em determinadas regiões para chegarem na ausência de Paulo e espalharem essas heresias. Sim, tornaram-se heresias. Mas aqui, nesta lição, nós iremos estudar e aprender a diferença, que Jesus veio tanto para judeus como para os gentios. E uma vez aceitando a Jesus como Salvador, a nossa circuncisão não é mais na carne, e sim no coração. Não temos que guardar mais sábado nenhum, porque a nossa guarda é Cristo. Guardamos os seus mandamentos e a sua palavra. E é sobre estes assuntos vários que estaremos estudando na lição de hoje. Vamos para o primeiro tópico dessa lição, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Eu vou ler os tópicos, pois eles se completam. O primeiro subtópico, subindo outra vez a Jerusalém. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação, como está no versículo 2, Atos 11, 27 a 30, não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Atos 15, 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. E o objetivo dessa reunião? É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita por meio de revelação tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece,
foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Atos 11, 27 a 30. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Terceiro, Tito e a circuncisão. Barnabé era judeu, Atos 4,36. E seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo, versículos 1, 9 e 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria nenhum problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Atos 16, 3. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Primeiro, Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho. E segundo, o futuro do próprio cristianismo. O que observamos aqui, amados, é que Paulo estava plenamente convicto do seu ministério e da sua chamada apostolar em direção aos gentios. Deus não o chamou para permanecer entre os judeus, pois fariseu ele era. Acontece que Deus queria algo mais e muito mais, coisa esta que outros apóstolos não compreenderiam, porque além deles serem também judeus, eles não tiveram da parte de Deus o mesmo esclarecimento que Paulo teve em relação aos gentios. Veja que aqui no capítulo 2, Paulo diz que ele ficou 14 anos fora de Jerusalém. E onde ele estava? Entre os gentios pregando o evangelho. Tempo este suficiente para que o seu ministério, o seu apostolado amadurecesse em muito, totalmente. E ele viu o que Deus fez entre os gentios. Coisa esta não entendida por grande parte dos judeus. Tanto é que eles aproveitavam as ausências de Paulo para transtornar os gentios, querendo que eles guardassem a lei como ele, os judeus, guardavam, querendo que guardassem o sábado, fossem circuncidados e coisa desse tipo e gênero, quando a verdade era uma só. A circuncisão era agora o quê? Conversão, transformação, um novo nascimento. Era uma nova doutrina, era uma nova mensagem. Deus mandou Jesus não somente para os judeus, mas também para os gentios, cumprindo tudo aquilo que ele, Deus, falou para Abraão em Gênesis 12, 3, falando para Isaque, no capítulo 26, versículo 4, e falando para Jacó, no capítulo 28, versículo 14. O que foi que ele disse? Uma só palavra. Em ti, Abraão, em ti, Isaque, em ti, Jacó, serão benditas todas as famílias da terra. E esta profecia cumpriu-se em Jesus Cristo, semente destes homens. Então Jesus não veio só para os judeus, veio para todas as famílias da terra. Eles não entenderam, não compreenderam, mas Deus revelou tudo isto a Paulo e Paulo cumpriu de maneira gloriosa. Quando Paulo foi a Jerusalém, ele não foi diretamente para este concílio, não, isso foi antes, né? Ele foi levar ofertas que os irmãos gentios mandaram para os irmãos judeus que estavam passando fome. E essa fome foi um cumprimento da profecia que Deus deu ao profeta Ágabo. Contando de Jesus até o ano 48, se passaram 15 anos.
A primeira viagem missionária de Paulo se deu a partir do ano 48 depois de Cristo. E esse concílio de Jerusalém, que se deu no capítulo 15, já foi no retorno da sua primeira viagem missionária. Isso quer dizer que Paulo não foi convocado pelos judeus, pelos apóstolos, e sim porque ele foi lá, aproveitando a ida, levando as ofertas, visitou esses 3 apóstolos que lá estavam, Pedro, Tiago e João. Os demais apóstolos deviam estar em missões apostólicas por todo o território de Israel, porque eles eram os apóstolos da circuncisão. Mas aí, aqueles judaizantes, vendo que Tito estava ali, fez provocação. E não era essa a intenção de Paulo. Mas aqueles judaizantes tudo faziam para transtornar o apostolado de Paulo. E é isso que estaremos estudando aqui, porque muita coisa entre os judeus, as suas práticas, o judaísmo, até hoje, ela tem sido vivenciada, praticada, até mesmo em nosso meio, por igrejas nossas, como se dependêssemos dos judeus. E nada dependemos, porque a nossa religião é Cristo. Somos cristãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Judeu é outro departamento. Segundo tópico, nos fala da tendência judaizante no início da igreja. Aí temos 3 pontos também: o espanto do apóstolo, quem eram os judaizantes e o clima de tensão que ficou entre todos ali. Então, o espanto do apóstolo: tão logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, e isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. O verbo grego metatiteste, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também a mudança de partido político, filosofia, religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Quem eram os judaizantes? O termo judaizante vem do verbo grego ioudaizô, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, Gálatas 2,14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos, versículo 4. São reconhecidos no capítulo anterior, Gálatas 1,7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém à igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por conta própria. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado, Atos 15, 24. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deviam observar a lei de Moisés como condição para a salvação, Atos 15, 1. E o clima de tensão? Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Versículo 4. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. O que é interessante neste ponto e subpontos, irmãos, é que durante a ida de Paulo a Jerusalém, levar aquelas ofertas, e durante o tempo que lá ele passou, estes judaizantes aproveitaram a ausência de Paulo para transtornar os irmãos lá na Galácia. Quando Paulo lá chega, ele fica espantado, como que aqueles crentes foram facilmente influenciados por aqueles judaizantes.
Vocês se lembram da nossa lição passada, quando estudamos aqui sobre a defesa da fé, como se faz necessário os irmãos terem conhecimentos para não serem ludibriados, enganados pelos falsos mestres? Olha aqui a prova. Aqueles judaizantes não passavam de falsos mestres, espalhando heresias, porque neste caso aqui, até o que é certo para os judeus tornava-se heresia para os gentios. Por quê? Se era certo o judeu guardar o sábado, se era certo o judeu circuncidar, errado era obrigar isso dos gentios. E Paulo, diversas vezes, diversas ocasiões, ele disse que a circuncisão agora não é mais na carne, e sim no coração. A marca do Espírito Santo é mudança na nossa vida. Jesus disse a Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Isso estarreceu a cultura judaica de Nicodemos. Ele chegou ao ponto de dizer: porventura, posso eu, sendo um homem velho, tornar ao ventre da minha mãe e nascer? Então Jesus lhe disse: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso significava, amados, uma doutrina nova, uma mensagem nova, boas novas do Evangelho, que aqueles judeus legalistas não conseguiam entender. Os apóstolos entenderam e apoiaram a Paulo, a Barnabé, posteriormente a Silas, ao próprio Tito e etc. Mas no meio daquela leva toda, existia um grupo chamado judaizantes, os legalistas, que queriam obrigar que os gentios também guardassem a lei. Foi uma mistura de lei com a graça. E a gente vê certas denominações hoje fazendo o mesmo, misturando a lei com a graça. O sacrifício de Jesus é pleno, é perfeito. O escritor aos Hebreus disse no capítulo 7, versículo 25, que ele, Jesus, veio salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Mas há quem diga que o sacrifício de Jesus não é perfeito. Precisa de guardar o sábado para que isso se complete. Isto é uma falácia. O mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, ele disse: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Veja que a salvação em Jesus, ela é perfeita. Veja que a salvação em Jesus é grandiosa. Somente nele a salvação. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 12 de Atos, ele disse: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não mais Moisés, não mais a sua lei, mas Cristo e a sua graça. A nova aliança de Cristo veio superar todas as outras alianças velhas do passado. Nesta nova aliança, tudo é graça, tudo é perdão, tudo é transformação, tudo é novo nascimento, tudo é cristianismo. Então, tomemos todo o cuidado, nada de guardar a lei com seus sábados e circuncisões. Agora é guardar os mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou nos evangelhos e depois pelos seus apóstolos nas epístolas, as quais tomaram o nome de doutrinas para a igreja, que se estende de Romanos até Judas. Terceiro e último tópico da nossa lição é a tendência judaizante hoje, na atualidade. E aí nós temos 3 subtópicos, que é o mesmo evangelho, o perigo da doutrina judaizante e as práticas judaizantes atuais. Então vamos lá. O mesmo evangelho. O evangelho é um só, não há 2. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente
de evangelho da circuncisão e da incircuncisão são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus, apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo 2,7, 2 Timóteo 1,11, para pregar aos não-judeus. Romanos 11,13. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. O perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como um complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho, por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. Gálatas 1, 8, 9, ou seja, não era a mesma mensagem, né? Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do Espírito Santo. Terceiro, as práticas judaizantes hoje, as práticas atuais, elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do Karlut, né? Termo hebraico para as leis dietéticas, do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, o manto ou o xale usado para a oração, o uso do kippá, o solidel, os judeus religiosos, que os judeus usam na cabeça, enfim, essa série de coisas, né, que fazem parte da liturgia que não é nossa, não é nossa. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. E isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. 1 Coríntios 7,18, parte A. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar sua tradição e cultura. Os não-judeus, primeiro foi judeu, agora não-judeus, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. 1 Coríntios 7,18, parte B. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7,20. Ficou muito claro esse tópico, não é, irmãos? Veja que no primeiro subponto aqui, o evangelho da circuncisão, pregado por Pedro e os seus companheiros apóstolos, o evangelho da incircuncisão, aos gentios, pregado por Paulo e seus companheiros também, na verdade, é um evangelho só. Olha o que Pedro disse, eu já citei aqui, vou repetir. Pedro, pregando para seus irmãos, ele disse: em nenhum outro há salvação. Está vendo? Debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus. E era esse mesmo evangelho que Paulo pregava aos gentios. Eu quero dizer a vocês, irmãos, embora tendo no mundo muitos povos, nações, muitas etnias, diante de Deus espiritualmente existem 3 povos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 32, Paulo diz assim, que devemos portar de tal maneira que não devemos dar escândalos nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Olha aqui, os gregos aqui está se falando de gentios. Jesus, antes de ser crucificado, vocês se lembram ali, quando ele pergunta a Pedro e aos discípulos o que é que
Os ímpios achavam dele, aquelas pessoas de fora. E eles disseram assim, olha, uns acham que é Jeremias, outros Isaías, etc. E Jesus perguntou, e vocês? Que acham de mim? Então Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse, olha, eu também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Todo esse texto está em Mateus 16, de 13 até o 18. Então Jesus aqui forma um novo povo, a igreja. O próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, ele disse que ele, Jesus, veio evangelizar a paz, fazendo de ambos os povos um, isto é, a igreja. Então, do Éden até o Calvário, judeus e gentios. Do Calvário para cá, judeus, gentios e igreja. Isso quer dizer o quê? O judeu que ouve o evangelho e aceita Jesus, ele se torna igreja. O gentio que ouve o evangelho e aceita Jesus, ele se torna igreja. E assim como igreja, ele se torna cristão. Em Cristo, todos nós somos cristãos. Então, o evangelho é um só. Apenas a diferença está para quem se pregar, para os judeus e também para os gentios. Num segundo momento vem esse perigo que é o judaísmo. Aqueles judaizantes queriam misturar a lei com a graça. E isto eles fizeram. Tanto é que conseguiram transtornar muitos irmãozinhos na Galácia, que já haviam aceitado a Jesus com Paulo e agora estavam transtornados. E Paulo disse que isso era um outro evangelho. Gálatas 1:8, Paulo disse assim, olha, se descer do céu um anjo, hein, pregando outro evangelho, se não esse que estamos pregando, que seja anátema, que seja maldito. Paulo a amaldiçoou, porque era um outro evangelho que estava sendo pregado. Então o judaísmo trouxe grandes perigos, transtornos, não só para o povo, mas para os próprios líderes da igreja, que sabiam que a salvação não estava no sábado, nem na circuncisão e nem na lei, e sim em Jesus, na graça e na nova aliança. Essa nova aliança veio para superar todas as demais alianças anteriores, que eram num total de 7. Então Jesus veio para fazer coisa nova. Ele veio trazer coisas novas. E o próprio Paulo disse, né? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, os velhos ritos se passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. E por fim, vem agora essa parte de pessoas que não são judeus, judias, são gentias, que aceitaram a Jesus, mas que foram convencidas a práticas judaicas e trazem para o nosso meio práticas judaicas dispensáveis. Nós não precisamos de festas de tabernáculo, nós não precisamos de festa de Pentecostes, nós não precisamos de qualquer outro tipo de festa, usar qualquer ritual judaico, porque para a igreja hoje, queridos, basta apenas o quê? O batismo em águas e a santa ceia do Senhor. Foi somente isto que Jesus nos deixou, essas duas ordenanças. Mateus 28:19, o batismo. Mateus capítulo 26, versículo de 26 a 30, a santa ceia do Senhor. Os rituais judaicos são para os judeus. Aqueles que aceitaram Jesus e são judeus, permaneçam circuncidados, permaneçam naquilo que aprenderam. Agora, os gentios que aceitaram Jesus como gentios, não precisam se judaizarem. Estão entendendo? Cada um, como diz no adágio popular, cada um fique na sua. E Cristo fica com todos nós. Porque ele disse assim, eis que estou convosco. Olha aí, o judeu na sua circuncisão e o gentio na sua incircuncisão. Estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo de número 20. Amém? Então vocês estão vendo aí, queridos, os perigos que tem das heresias generalizadas, como também até nesses rituais, nesses ritos que se introduzem em nossos cultos sem nenhuma necessidade. Vá à igreja, adore a Deus, cantando seus hinos naturalmente, orando, louvando, glorificando, ministrando a palavra, sem precisar de introduzir absolutamente nada. Não precisamos de arca nos santuários, porque Jesus, ele é a nossa arca. Não precisa de nenhuma festa judaica, porque Cristo é a nossa festa, Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso tabernáculo, Cristo é o nosso fogo de Pentecostes, Cristo é o nosso tudo. Está entendendo? Então, que os judeus que aceitam a Jesus permaneçam naquilo que aprenderam. Nós, gentios, que aceitamos a Jesus, vamos permanecer naquilo que aprendemos, porque hoje o nosso sábado é o descanso eterno que aguardamos logo após o arrebatamento da igreja. Cristo, agora, ele é a nossa circuncisão, não mais feita na carne, mas no coração, pois nascemos de novo para ele e para com ele vivermos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos. E aí a gente segue para a conclusão, né, desta lição tão importante, que é: o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica de Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Mateus 9,16. Não vamos ficar imitando o judaísmo. A gente já tem a nossa salvação em Cristo Jesus, ponto final. O que passa disso é sobra. O que passa disso se torna até heresia se não tomar cuidado com as coisas. É complicada a situação. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos dando sabedoria para caminhar rumo ao céu. Queridos irmãos, aqui nós nos despedimos na paz do Senhor. Pastor Mário vai orar e impetrar a bênção apostólica e nós retornaremos na segunda-feira que vem, às 20 horas. O programa já estará disponível para vocês para estudarmos a próxima lição, que é a terceira lição. Então, até lá, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua igreja e esse departamento tão lindo que é a Escola Dominical, em nome de Jesus. Pastor. Meu Pai Celestial, te rendemos graças por este momento tão especial de ensino e de aprendizado da Tua Santa Palavra. Que esta palavra nos traga sempre edificação, exortação e consolação. E que esta aula, Senhor, seja bem colocada em cada coração. E que no próximo domingo os professores da Tua parte ensinem com sabedoria e os alunos aprendam com toda humildade e dedicação. Pai Santo, estenda a Tua mão para curar os enfermos e solucionar os problemas. Estas coisas eu te imploro em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o eterno amor de Deus, nosso Pai, a graça inefável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que ansiosamente aguardam a vinda de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção.
igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh,